Olá, meus amigos, meus irmãos, uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro nosso aí, em que paramos semanalmente, para estudarmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos algumas pessoas que têm assistido esses vídeos, e que não faziam ou fazem parte da reunião de estudo. Então, apenas algumas considerações iniciais. Peço licença aí aos companheiros que fazem parte da reunião, estão cansados de saber isso, mas em respeito, a essas pessoas que estão aí, têm assistido o vídeo. Esse vídeo, na verdade, ele faz parte de uma reunião de estudo que demora aí em torno de 1 hora, e ela tem outras partes nessa reunião. Ela tem uma prece inicial, ela começa com a parte musical feita pelo nosso irmão Albêncio, Depois ela tem uma prece inicial que é feita por alguma pessoa previamente selecionada. Depois existe a leitura de um texto, então esse estudo é baseado em um texto que também é previamente selecionado. Aí acontece esse vídeo em si, que é um comentário meu sobre o texto, E depois outros companheiros também comentam o texto, tá? Então quem estiver assistindo apenas o vídeo está ficando apenas com uma partezinha da reunião, ok? Então apenas um comentário breve para que todos possam compreender. E aí a gente encerra com a prece final. Então a reunião ela tem essa organização aí didática, que semanalmente a gente se reúne, já tem bastante tempo. E em função da pandemia estamos nos reunindo de forma online, mas na verdade essa reunião acontece presencialmente na Casa Espírita de Caiana, ok, gente? Apenas uma explicação breve aí. Bom, estamos estudando o Evangelho de Lucas, o texto bíblico de Lucas, na verdade os comentários de Emmanuel. Quem que é Emmanuel? Emmanuel é o benfeitor, era o mentor espiritual de todo o trabalho de Chico Xavier. Chico Xavier escreveu quase 500 livros. Tem noção do que é isso? 500 livros, Eu espero que escrever uma página, eu fico 2 dias para escrever. O homem escreveu 500 livros. E quem coordenou esse trabalho, psicografia, lógico, não são livros do Chico, foi esse benfeitor chamado Emmanuel, E aí Emmanuel vem nos trazer diversos textos, comentando o Evangelho. Então a gente pega esses textos de Emmanuel e vamos estudando. Nós estamos estudando atualmente uma parte do Evangelho de Lucas que é conhecida como a parábola do bom samaritano. Parábola do bom samaritano, uma parábola belíssima, riquíssima, e que Emmanuel vai justamente trazendo algumas pérolas dentro dessa parábola. Algumas preciosidades que muitas vezes, ao ler o texto bíblico, a gente passa batido por elas e não dá devida atenção. Só um espírito de uma envergadura espiritual maior para poder realmente identificar e nos dizer, olha, tem muita coisa dentro de poucas palavras, Jesus, como espírito puro que ele não ia permitir que escrevessem, de certa forma, a sua trajetória aqui na Terra, porque ele mesmo não deixou nada escrito, na é verdade, e sem que esses ensinamentos tivessem uma riqueza extraordinária. Então, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas limitações, nós estamos tentando aí irmos tateando, compreendendo melhor esses ensinamentos de Jesus baseados nos textos de Emmanuel, ok? E a parábola do bom samaritano, nós dividimos ela didaticamente em 3 partes. A primeira parte, que é uma parte que ocorre um diálogo de Jesus com o doutor da lei. A segunda parte, que é Jesus narrando a parábola do bom samaritano em si. E finaliza com o diálogo, volta o diálogo de Jesus com o doutor da lei. Nós estamos na primeira parte ainda, que é justamente esse diálogo de Jesus com o doutor da lei. É um diálogo muito rico. Eu vou ler novamente o diálogo, é importante que a gente conheça esse diálogo, Começa lá em Lucas 10, 25, vai até Lucas 10, 29. São apenas 4 versículos, tá assim, ó.
E eis que certo mestre da lei levantou-se para testá-lo, dizendo: Mestre, depois de fazer o que, herdarei a vida eterna? Uma pergunta, né? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Fizemos um estudo sobre isso, que foi a primeira pérola que Emmanuel nos trouxe. Como lês? Emmanuel vem nos dizer que nós temos que aprender a fazer essa leitura com um pouco mais de profundidade, sem passarmos batido pelas leituras que fazemos. Nós precisamos ler a nossa vida, aprender a ler a nossa vida, precisamos aprender a ler as pessoas que são colocadas ao nosso lado, né? Emmanuel vem nos ensinando, isso aí está na reunião anterior da semana passada. Em resposta diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus diz: respondestes de forma justa, faze isto e viverás. Esse respondestes de forma justa, faze isso e viverás, é o nosso versículo de estudo, né? E aí continua mais um versículo aqui. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E aí Jesus começa a contar a parábola do bom samaritano. Na semana que vem nós vamos ter ainda mais um texto sobre essa primeira parte do diálogo de Jesus com o doutor da lei, ok? Nós nem entramos na parábola do bom samaritano, nós estamos ainda na introdução dela, que é esse diálogo. Esse diálogo, meus irmãos, ele é muito rico e cheio de minúcias. E a compreensão de um significado maior dessa parábola passa pelo entendimento de algumas minúcias ou algumas particularidades desse diálogo. Já dissemos algumas nas reuniões anteriores. Hoje nós vamos nos ater a dois pontos importantes. Primeiro ponto: quem era um doutor da lei? Um doutor da lei era um homem estudado, que conhecia que a lei nesse caso é o Velho Testamento, que é composto do Pentateuco mosaico, né? Que são 5 livros lá que dizem que seja de Moisés, né? Mais os livros históricos, mais os livros proféticos. Então, o povo hebreu, algumas pessoas escolhidas a dedo se debruçavam sobre esses ensinamentos, iam para escolas específicas. O exemplo que a gente tem disso é o nosso Paulo, né? Que antes era Saulo. Saulo era um doutor da lei, né? E ao se debruçarem sobre isso, eles formavam um grupo de pessoas que formavam um sinédrio, e esse grupo tinha poderes grandiosos. Então, Jesus aqui não estava conversando com qualquer um. Ele estava conversando com um jurista, com um especialista na lei. E Jesus sabia disso. E a pergunta que o doutor da lei faz para Jesus é uma pergunta capciosa. O que fazer para herdar a vida eterna? Ele não era um leigo no assunto perguntando a um doutor da lei. Não, era um doutor da lei perguntando na concepção dele, talvez para um leigo. Era o contrário, né? E Jesus poderia muito bem se utilizar da prerrogativa do silêncio. Não tem um ditado nosso aí que fala assim, você tem o direito de permanecer em silêncio, mas o que você disser poderá ser usado contra você, não é isso? Dependendo da resposta de Jesus, ele poderia ser acusado de heresia. Esse homem tinha poder para isso, o doutor da lei. Então é com esse homem que Jesus está conversando. Tanto é que depois, na crucificação, Jesus é condenado por uma heresia, por ir de encontro aos princípios da lei. Só que nesse momento Jesus não faz isso. Jesus nem silencia e nem afronta o doutor da lei. Ele responde, na verdade, com uma contra-pergunta que está escrito na lei. O doutor da lei responde citando Deuteronômio e Levítico, que é o amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus, Deuteronômio. Amar ao próximo, Levítico, está lá.
E Jesus continua o diálogo. Muito bem, você está certíssimo. Faze isso e viverás. Então, o primeiro ponto importante é entender com quem Jesus estava conversando, com um doutor da lei. Segundo ponto, o conceito de herança para o povo hebreu, para o povo judeu, e que nós cristãos herdamos um pouco desse conceito, é um conceito que a gente precisa entender. Porque a pergunta é: o que fazer para herdar a vida eterna? Na concepção do povo hebreu, eles tinham muito forte a ideia de que era um povo escolhido por Deus, que lhes prometeu uma terra, e eles conquistaram essa terra. Quando Moisés sai lá do domínio egípcio e se dirige à terra de Canaã, a terra prometida, que é onde eles viviam ali, então eles ganharam a terra, realmente é uma promessa que Deus cumpriu, né? E que ao herdar essa terra, no cumprimento da lei mosaica, eles herdariam também a vida eterna. Então é como se o doutor da lei, se fosse um cristão hoje, estaria perguntando assim, um cristão, talvez ou católico, ou protestante, não sei, estaria perguntando assim: como é que eu faço para estar no céu? A pergunta seria essa. Essa pergunta, o que fazer para herdar a vida eterna? Ou o que fazer para ir para o céu? É a mesma pergunta. Então a gente percebe aqui um conceito teológico muito forte até hoje, que é o conceito de ganharmos os benefícios, as benéfices do céu ou da terra, né? O que farei para herdar a vida eterna, perdão, não da terra eterna, a vida eterna, né? Esse conceito é muito forte. E Jesus responde de uma forma muito profunda, que é: faze isso. Ele comenta a resposta do doutor da lei, né? Ele comenta: faze isto e viverás. E é justamente esse faze isto e viverás que Emmanuel vem destrinchar para a gente em seu texto. Então, essas duas particularidades são importantes dentro desse entendimento aqui do texto, tá, gente? Primeiro, o conceito de herança e com quem Jesus estava conversando. São conceitos importantes aí para a gente poder frisar. Deixa eu ver se não faltou nada aqui. Isso. Então, aí a gente entra agora no nosso texto, né? O versículo é: respondeste de forma justa, faze isso e viverás. O Emmanuel pega o texto e coloca lá o título do texto: faze isso e viverás. Quer dizer, o Emmanuel pegou parte do versículo e colocou aqui, né? Quando eu li esse texto pela primeira vez, até conversando aí com algumas pessoas, de maneira especial com a dona Ana Barbosa, que tem me ajudado muito nas reflexões desse texto, a gente vai trocando figurinha para a gente poder aprender junto, me ocorreu de cara o seguinte: faze isso e viverás. Essa frase composta de 4 palavrinhas, faze isso e viverás, ela simboliza muito bem uma lei divina, uma lei de Deus, que é uma lei que nós chamamos como ação e reação, ou como causa e efeito, ou como plantio e colheita. O nome que vai se dar não importa. O que é importante é que nós precisamos ir percebendo nas entrelinhas das falas de Jesus e daqueles que se conviveram com ele, que os ensinamentos, as leis divinas estão ali. Nesse diálogo, para mim está claro que Jesus estava se referindo a uma lei divina. Olha, existe uma lei em que você não ganha nada de mão beijada. É o faze isso. Para que você possa viver, que é o viverás, existe uma condicionante. Você não vai simplesmente
esse viverás, receber de mão beijada, por bondade divina, por bondade divina. É preciso o exercício do esforço próprio. A herança da vida eterna, ela está condicionada a duas coisas. Primeiro, o esforço próprio. Segundo, a graça divina. Porque se também não houver Deus que nos permita diversas oportunidades para começarmos novamente, nós não daríamos conta. E aí vem o princípio da reencarnação como uma pedra basilar desse raciocínio. Sem a reencarnação, seríamos impossível cumprir os desígnios de Deus, de Jesus. Faze isso para que você possa viver. Ficou claro? Né? Então, o primeiro raciocínio nosso aí seria esse, ok? Então, Emmanuel repetindo Jesus, trazendo o princípio de uma lei. Que lei é essa? Lei de causa e efeito. Bom, meus irmãos, além disso, né, nós temos algumas coisas a mais aqui no texto de Emmanuel. Essa ideia aí que eu comentei até agora de herança seria um comentário nosso a respeito do primeiro e do segundo parágrafo do texto, em que Emmanuel traz a questão da herança, do herdar a vida eterna, tá? No terceiro parágrafo, Emmanuel nos diz assim: não se surpreende Jesus com a pergunta. Jesus não se surpreendeu com a pergunta do doutor da lei. E conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, Jesus sabia que estava lidando com um doutor da lei. E como tal, ele tinha um nível intelectual acima da média. Indaga acerca da sua concepção da lei. É o que nós estudamos aí há um tempo atrás, 2 semanas atrás. Como você lê? E falo sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Jesus faz com que ele perceba que o questionamento dele, a resposta já está nele mesmo. E aí é inevitável que a gente não se recorde da questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos assim: onde está escrita a lei de Deus? E qual que é a resposta dos espíritos? Na consciência. Nós carregamos toda essa lei na nossa consciência, né? Por que a gente não se lembra? Os espíritos respondem. Vamos ao Livro dos Espíritos rapidinho, olha só. Então, questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. Mas a questão tem um adendo, tem uma outra pergunta dentro dela, em que Kardec pergunta assim: uma vez que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Ou seja, se a gente já carrega, por que a gente tem que buscar a revelação divina? Olha a resposta que eles dão aqui. Ele a esquecera e menosprezara, que é o nosso livre-arbítrio. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Como? Nós nos aproximamos mais da lei de Deus quando a gente cumpre com ela. Então, quando Jesus pergunta ao doutor da lei o que está escrito na lei, e o doutor da lei diz assim: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e Jesus fala com ele: respondeste muito bem, faze isto e viverás. Porque ao fazer isso, nós vamos nos lembrando em profundidade da lei de Deus. Interessante esse raciocínio, né? Que Emmanuel vai nos trazer. É necessário que nós percebamos que a lei de Deus já está dentro de nós, na nossa consciência. Só que nós, como fazer para nos apossarmos dela? Tomarmos consciência dessa lei que está na nossa consciência. Cumprindo com a lei. É o faze isso.
É o imperativo da ação. É necessário fazer, né? Sigamos aí com Emmanuel. No quinto parágrafo está assim, ó. Semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto, faze isto e viverás. Interessante isso. Jesus se dirigia a um doutor da lei, que já conhecia a lei. Como Emmanuel diz, está em plena força de ação vital. Diz que era até um jovem doutor da lei, esse que Jesus conversou com ele, né? Mas Jesus precisava mostrar para ele e para nós que só o conhecimento não vai te levar a lugar nenhum. Nós precisamos de uma outra asa, que é a asa da moralidade. E essa asa da moralidade, ela só é desenvolvida através do amor. Daí a importância de amar ao próximo. Nós precisamos nos dedicarmos ao outro para criarmos essa asa da moralidade, né? Emmanuel continua. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior, com a espiritualidade sublime. Nesse parágrafo, Emmanuel vem nos trazer o conceito de viverás. Perceber que até então ele estava no fase isso? Olha, para que você consiga herdar a vida eterna é preciso a ação, né? A ação. Para que você consiga colher essa reação um dia, a lei de causa e efeito voltando, que é o viver. Porque o conceito de viver, assim como o conceito de morte, ele é muito mais amplo quando nós pensamos na imortalidade da alma. Se somos seres imortais, o conceito de vida não se circunscreve ao fato de estarmos encarnados. Podemos estar encarnados e estarmos mortos, como já refletimos anteriormente, um texto chamado Mortos, né? E podemos estar mortos e estarmos muito vivos, né? Parece um paradoxo, mas não é. Podemos estar encarnados e estarmos mortos, podemos estar desencarnados e estarmos muito vivos. Depende de uma concepção mais ampla de vida. Então, Emmanuel aqui está nos chamando a atenção que nós precisamos ampliar a nossa concepção de vida quando ele coloca assim, ó, estende-se a vida a esferas mais altas. Há outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime. Existem esferas muito mais altas. Todos nós, meus irmãos, já devemos ter experimentado situações de profunda paz que o mundo não nos trouxe. Às vezes, numa reunião singela com 3, 4 pessoas fazendo uma oração, uma vibração para alguém. Quantas experiências de elevação espiritual nós sentimos, né? Esse é a amplitude do conceito de vida. Nós limitamos muito a vida, e a vida que Jesus vem trazer está lá em Evangelho de João 10:10, quando ele diz assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E não é uma vida, porque na pergunta do doutor da lei, ele colocou de forma que a gente consegue perceber isso, o que fazer para herdar a vida eterna. Ele está falando do pós-morte, porque os judeus acreditavam na imortalidade da alma. Não todos, os saduceus não, mas os fariseus sim. Eles acreditavam na imortalidade da alma. A pergunta do doutor da lei é: tá bom, depois que eu morrer, como é que eu faço para ficar bem na fita? Numa linguagem mais popular seria isso. E a resposta de Jesus, faze isso e viverás, é uma concepção para o agora.
É possível viver mais abundantemente agora. Você não tem que ter essa ideia de recompensa que só lá na frente que eu vou ouvir. Não, você consegue viver. Tudo bem que estar encarnado é complicado, nós vivemos num mundo de provas e expiações, a dor faz parte do nosso processo de aprendizagem, seja ela física ou seja ela moral. Mas mesmo diante da dor, é possível sim ter vida em abundância. E Jesus, ele nos propõe isso para hoje, desde que façamos algo em função disso. Então, quando a gente se propõe, e no Espiritismo isso é muito forte, né, a ir de encontro à dor do outro, é para que você tenha vida e vida em abundância. É essa a proposta. Então, o conceito de vida que Emmanuel nos traz nesse parágrafo, né, é um conceito de vida muito mais amplo, nos mostrando que existem tesouros na vida que nós precisamos ir buscar, mas esses tesouros normalmente não estão vinculados ao que o mundo nos propõe, e sim a que o Evangelho nos ensina, né? Seguindo com Emmanuel, já estamos quase encerrando. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir orientações dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Então, Emmanuel, voltando aqui, na maioria das vezes, quando a gente, nas nossas preces, orações, que a gente pede muitas respostas, deveríamos nos perguntar. Porque, gente, estudar o Evangelho, conhecendo o doutor da lei, isso que tudo que a gente tem estudado aí, só é importante se nós nos identificarmos com os personagens. Então, nesse caso, não dá para nos identificarmos com Jesus. Sobra quem? O doutor da lei. Então, é preciso que eu me pergunte em que momento eu estou agindo exatamente como o doutor da lei. Porque nesses momentos eu já sei como agir, porque Jesus já nos deu a diretriz, a orientação. Então, toda vez que eu me angustio, me questiono e questiono muitas as coisas da minha vida, quase que exigindo respostas da divindade, Jesus já trouxe essa lição. Olha para dentro de você mesmo. As respostas estão lá. Quando você não encontrar, olhe para as circunstâncias da sua vida. As respostas virão. Mas a gente sempre quer um bilhetinho direto, né? De preferência que viesse assim, ó, direcionado para o Juliano Arantes Fiorilo Rocha. Faça isso, faça assim, faça assado. Já está tudo em nós. E quando a gente não percebe, por misericórdia, por isso que eu disse que o progresso, ele só acontece quando existe o nosso esforço próprio e quando existe e pela graça divina, é porque quando a gente não consegue achar dentro de nós, a espiritualidade superior, por misericórdia, arruma uma forma de nos mostrar o caminho. Só que a gente costuma fechar os olhos, mesmo assim, fechar os olhos para dentro de nós e fechar os olhos para as circunstâncias que estão ao nosso redor também, e não percebermos essas respostas. É o que Emmanuel vem dizendo aqui. Muitas vezes, por qual motivo a gente não percebe? Ele colocou no final: tememos a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero, porque o servir que falamos na semana passada, no atual estágio que nós estamos, ele é áspero, ele é difícil. Não adianta acharmos que nós vamos nos propor auxiliar numa tarefa, por exemplo, e que vão vir lá diversas situações que vão nos colocar num pedestal e nos sentimos em paz profunda. Não, o serviço ele é áspero, ele é difícil realmente. E aí Emmanuel encerra o texto dizendo: se já fostes banhado pela caridade da fé viva, que é o que nós já fomos,
Se fosses beneficiados pelos princípios de salvação, hoje estudamos um princípio, então estamos sendo. Executa o que aprendestes do divino mestre. Faze isto e viverás. Né? Fazer o quê? Qual que é a pergunta do doutor da lei? O que fazer para herdar a vida eterna? Qual que é a resposta que ele mesmo dá a ele mesmo? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Faze isso e viverás. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 3, traz algo que nós precisamos, no item 3, em que fala dessa parábola do bom samaritano. Né? Lá no final do item 3, em que os Espíritos falam conosco assim, ó. Jesus não fez, pois, da caridade, que é ir de encontro ao outro, é o amar ao próximo, né? Somente uma das condições de salvação. Salvação aqui é o herdar a vida eterna. São sinônimos, né? O que eu faço para ir para o céu? O que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para ser salvo? São sinônimos. Então, ó, Jesus não fez, pois, da caridade somente uma das condições de salvação, mas a única condição. Isso é importante, vou frisar. Jesus não fez, pois, da caridade somente uma das condições, mas a única condição. Se houvessem outras a serem preenchidas, ele as teria mencionado. Se coloca a caridade no primeiro plano das virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras, ou seja, humildade, doçura, benevolência, indulgência, justiça e etc. E porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Bom, meus irmãos, está aí a nossa reflexão de hoje. Espero que possa surtir efeito para alguém, principalmente para esse que vos fala. Forte abraço a todos e até semana que vem, se Deus quiser.